Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e vamos continuar falando sobre o Egito Antigo. Bom, quando falamos sobre o trabalho no Egito Antigo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, pessoal: o regime de trabalho desses indivíduos aqui, dos camponeses, mais especificamente, era um regime de servidão coletiva. Para a gente hoje, o conceito de servidão coletiva ele é um pouco estranho, né? Posto que vivemos em uma sociedade livre, em que os indivíduos são livres para trabalhar onde quiserem, né? Nesse momento, não. Então, a servidão coletiva ela se dá da seguinte forma: o faraó, exercendo o seu poder de chefe político, militar e religioso, né, ele impõe tarefas a esses indivíduos, em especial os camponeses, né? Então, esses sujeitos, eles são obrigados a trabalhar principalmente na agricultura, mas também em obras públicas quando necessário, né? Então, é servidão coletiva porque esses indivíduos eles não são escravos. O estatuto deles é de homens livres. Entretanto, a eles não é dada a opção de não obedecer à convocação do faraó. Tá bom? A gente vai ver que essa explicação para esse poder é uma explicação de cunho religioso, né? Já contaremos pela frente, mas o que é importante que nós saibamos é o seguinte: eles não são escravos, entretanto, são obrigados a trabalhar, tá bom? O trabalho ele é compulsório, ele é obrigatório, tá bom? Aqui à direita nós vemos uma representação de palácios da época, né? À esquerda nós vemos uma representação atual de como seria mais ou menos a vida desses indivíduos, né? Sempre destacando aí a prática agrícola, né? Criação de animais também, óbvio, a pesca e a própria presença do rio Nilo na vida desses indivíduos. Bom, quando a gente fala de economia no Egito Antigo, pessoal, a gente tem que lembrar, né, como eu disse no vídeo anterior, que o Egito ele está inserido em um contexto maior, tá bom? Não só mediterrâneo, mas também africano, tá? Então, a principal atividade econômica é a agricultura, destaque para a produção do trigo, tá bom? Mas não só. Tá? O comércio, ele é uma atividade muito importante, tá bom? E também é fonte de riqueza para o Egito, tá? Então, quando a gente vê o mapa à esquerda, nós reparamos que o Egito ele está inserido no contexto africano, por quê? O que sobe da África subsaariana entra pela Núbia, tá bom? E a gente vê ali pelo Mar Vermelho que há outras setas também que ligam o Egito ao reino de Axum, por exemplo, a região de hoje é a Etiópia, mas também há um contexto asiático, né? Da Índia e da região que é a Pérsia, enfim, há um contexto maior a ser posto aqui. Para além do fato de que o Egito também está inserido num contexto não só do norte da África, né, da África mediterrânea, mas também do próprio comércio do Mediterrâneo, tá bom? Né? Então, esse é um reino muito importante, né, para todo o contorno ali do Mediterrâneo. É muito importante a gente pensar, pessoal, que o Mediterrâneo, nesse momento da história, ele não é um mar que separa a África, a Ásia e a Europa. Ele é um mar que liga a África, a Ásia e a Europa, tá bom? O Mediterrâneo é muito importante para a gente entender todas as civilizações dessa época, tá? Então, em geral, a gente vai ver que nesses portos aqui, do próprio rio Nilo, né, principalmente do Baixo Egito, que é uma região do vale, não é? A região do Alto Egito tem as cataratas, que obviamente dificultam a navegação, mas da parte do Baixo Egito, não. Então a gente vai ver que o Nilo, ele também é utilizado como uma via de locomoção, né, para entrada e saída de produtos. Uma ponta aqui o desenho da figura mais à direita, tá bom? Do ponto de vista político, a gente pode classificar o Egito como uma teocracia. Tel vem de Deus, né? Cracia, poder. O faraó, ele se apresenta como um Deus vivo, né? Então, ele, de acordo com a tradição religiosa egípcia, ele é uma figura central na manutenção do reino. Não só porque seria teoricamente um emissário dos deuses, né? Descendente direto de Horus, de acordo com a tradição religiosa egípcia,
mas ele também é a fonte de poder na medida em que ele aglutina essa sociedade, tá bom? E ele também, a princípio, seria responsável pela própria fertilidade do Rio Nilo. Então, a influência do sacerdote em relação aos religiosos e dos religiosos em relação à própria população faz com que esse cimento político baseado na religião seja muito forte. Quando a gente estuda a política, a gente tem que responder uma pergunta simples. Por que o governante tem o direito / poder de mandar e os governados têm a obrigação de obedecer? A resposta da teocracia vem sempre da religião. No caso do Egito, a religião aponta que o faraó é uma figura divina. Portanto, ele deve ser obedecido em suas diretrizes. Daí a gente explicar por que um indivíduo consegue controlar o trabalho de milhões de outros. Justamente porque, enquanto figura divina, ele deve ser obedecido, né? E aí a gente vê a própria figura, né, dos deuses e do faraó sendo retratada justamente para simbolizar a proximidade entre o faraó e os deuses do Egito Antigo, tá bom? Do ponto de vista religioso, egípcios são politeístas, né? Destaque para os deuses antropozoomórficos. Antropo-humano, zoo-animal, mórficos de forma. Então, os deuses alguns têm formas humanas e outros têm formas de animal e humano, né? Em geral, cabeças de alguns animais, né? A gente vê destaque aqui, por exemplo, para o Anubis, né? Tem um papel central na religião egípcia, e tem a cabeça de um chacal, tá bom? Aqui a gente vê os outros deuses, tá bom? Esses são alguns deuses, né? Não são todos, mas a gente vê que a religião, ela não só explica a criação do mundo, como é a função, uma das funções sociológicas da religião é explicar como é que funciona o mundo, mas ela também justifica a organização social, na medida em que aponta para cada grupo o seu respectivo lugar, tá bom? Então, camponeses aqui, faraó ali, sacerdotes acolá, e etc. E assim, ela justifica a organização social, tá bom? O Nilo, ele também é tido como um próprio deus, né? O próprio rio é tido como um deus. E a gente vê que, no caso dos egípcios, há a crença na vida após a morte, daí nascer o processo da mumificação, né? Que nada mais é do que a conservação do corpo para uma possível ressurreição, tá? A exceção ao politeísmo fica para o faraó Amenófis IV, também conhecido como Akenaton, né? E ele tenta implementar o monoteísmo com destaque para o deus Sol, que seria o único deus, portanto, o criador do céu e da terra, enfim, de tudo. E esse sujeito, Akenaton, seria um dos seus emissários aqui na Terra, tá bom? Reparem, a justificativa política continua sendo teocrática, ainda que haja uma tentativa de organização desse panteão dos deuses, né? A experiência morre com ele, tá bom? O politeísmo ele está profundamente arraigado na sociedade, na cultura egípcia, né? Essa tentativa do faraó também é uma forma de tentar diminuir o poder de influência dos sacerdotes perante a religião, não consegue, tá bom? Aqui nessas duas figuras de baixo relevo, a gente vê à esquerda o Akenaton com a sua família, né, os raios do sol, à direita o Akenaton, né, no formato de esfinge, também recebendo esses raios solares, tá? Bom, do ponto de vista cultural, a gente tem a escrita desses sujeitos, né, dos egípcios, e basicamente três formas de escrita, tá? O hieróglifo, né, um dos primeiros a serem desenvolvidos, não, o primeiro a ser desenvolvido, ela é uma escrita pictórica, né? Então, ela continuou sendo usada durante muito tempo, tá bom? Em geral, em inscrições de templos, túmulos ou em grandes construções egípcias, né? Quase que como murais, digamos assim. Os egípcios tinham essa produção, a gente parecida em forma de mural, né? Pintura do lado de dentro de templos religiosos ou palácios ou grandes construções, tá bom? Há ainda o hierático, tá bom?
que é uma forma de registro do dia a dia, tá bom? Para questões burocráticas, e o Demócrito, que é uma simplificação do hierático, tá bom? Do ponto de vista cultura, um dos grandes livros da literatura egípcia é o Livro dos Mortos, tá bom? Em que ali está descrito algumas questões relacionadas à religião egípcia, tá bom? E também como proceder, né, no vida pós-morte, tá bom? Aqui a gente vê, né, mais ou menos a evolução. Então, fazendo aqui da questão desse jarro aqui, ó, a gente percebe de como essa escrita ela evolui, né, de uma escrita bastante representativa no sentido de que o vaso ele é, né, visto como desenhado como um vaso, então ela é bastante objetiva nesse sentido, mas com o passar do tempo vai evoluindo, né, para se tornar uma escrita mais simplificada, em que esses caracteres eles passam a representar significados mais complexos, né? Então, diferentemente do nosso alfabeto, que ele é fonético, tá? Outra questão importante para a gente estudar o Egito, pessoal, é apontar a importância da própria Pedra de Roseta, né? Ela foi descoberta em uma campanha do exército francês, né, sob a liderança de Napoleão Bonaparte. Até então, a Europa ela conhecia muito pouco da cultura egípcia, porque ela só conhecia os egípcios por outros povos, por relato de outros povos, porque não havia o conhecimento do alfabeto egípcio, né? Então, não se sabia o que os egípcios tinham escrito sobre si mesmos. Essa pedra de Roseta, ela é uma pedra em que contém uma ordem, né, de um faraó da dinastia ptolomaica, em que ela está escrita em hieróglifo, hierático e grego. Então, é justamente na comparação com o grego que esses historiadores conseguem decifrar grande parte do alfabeto egípcio e, a partir daí, começar a estudar os egípcios também pelo que eles tinham registrado sobre si mesmos, né? Então, a gente vê que aqui à esquerda, né, historiadores franceses deslumbrados com a Pedra de Roseta e com a possibilidade de estudos que ela abre a partir desse momento, né? Então, o século XIX é um século em que a chamada egiptologia ela avança bastante, tá bom? Com isso, terminamos aqui a segunda parte, já vamos para a terceira.